Ellen está lançando o seu livro. É uma experiência maravilhosa que Deus concedeu a ela. E a gente agradece muito, Ellen, por você ter nos escolhido para nesta manhã lançar o seu livro. Agradecer também a editora que está presente com seus livros ali. Você fique à vontade ao final do culto para se deliciar e planejar a sua compra. É uma literatura maravilhosa. Eu já estive passando ali, um dos meus escritores favoritos. Tem ali uma série de livros, C.S. Lewis. Se você puder, adquirir um livro de C.S. Lewis. Mas também temos Bíblias, né? Bíblias. Ele me prometeu que da próxima vez vai trazer a King James atual, que nós temos adotado em nossa igreja. Mas Ellen, fique bem à vontade para Deus usar a sua vida e você contar a sua experiência. Seja bem-vinda. Bom dia, igreja. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço a pastora Ana, eu agradeço a cada um de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mais detalhes você vai poder ver no livro, mas eu quero contar a essência, né, do que a gente aprendeu, do que a gente vivenciou ao longo desses dias. Quem conhece a gente já desde o início sabe que a gente sempre sonhou em ter filhos, eu e meu marido. E em 2017 nós tivemos a nossa primeira gravidez, ficamos muito felizes, contamos para os amigos, para a família. E alguns dias depois eu tive um sangramento e com mais alguns dias a gente teve a confirmação de que aquele bebê tinha voltado para o Senhor, né? E ao longo desse período, ao longo de todo o período, foram muitas experiências que Deus, muitos ensinamentos de Deus na nossa vida, muitas experiências com Deus. E tem uma em especial que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que foi uma experiência nessa primeira gravidez, que Deus falou muito ao meu coração, um momento de muita dor, né? Apesar de ter perdido logo no início, às vezes a gente pensa que não dói tanto, mas dói profundamente. E um dia que eu fiquei em casa, só eu e Deus, eu aproveitei para realmente rasgar o meu coração. E eu chorava muito. E eu falava com Deus, Deus, agora eu abomino muito mais o meu pecado. Porque se o pecado não existisse, isso não aconteceria. As pessoas não morreriam, as mães não perderiam seus bebês. E eu abomino muito mais o meu pecado agora. Porque o pecado matou meu filho. E eu chorava. E naquele momento a doce voz do Espírito Santo falou no meu coração, me respondendo e dizendo para mim, agora você abomina muito mais o seu pecado porque você viu o que ele fez com o seu filho, mas você sempre soube o que ele fez com o meu filho. E naquele momento, por incrível que pareça, no momento de uma dor profunda, foi o momento em que eu me senti mais inundada pelo amor de Deus, porque eu entendi que se alguém fosse responsável por eu ter perdido meu filho, eu odiaria aquela pessoa para sempre, eu rejeitaria aquela pessoa para sempre. E eu fui culpada por Jesus ter sido crucificado. E ainda assim o amor dele me alcançou, a graça dele me alcançou. E ele não me rejeitou, ele me trouxe de volta. E eu gosto de compartilhar essa experiência porque muitas vezes a gente vive Jesus mais como uma religião. Mas eu quero dizer que esse mesmo amor que me alcançou, ele está sobre a sua vida também. Deus te ama. E independente das circunstâncias que você esteja vivendo, alguém pagou um preço, Jesus pagou um preço muito grande de dor, de sofrimento, de humilhação, para que você pudesse ser reconciliado com Deus. E a gente passou por aquele momento, voltamos a tentar e engravidamos uma segunda vez. E dessa vez a gravidez foi mais adiante, descobrimos que era uma menina, Isabela, se chamava Isabela. E estávamos muito felizes, muito alegres. E com 18 semanas, mas quase na metade da gravidez, a gente estava com praticamente 4 meses e meio. Eu tive um sintoma estranho, a gente foi para o hospital. E lá no hospital eu tive o diagnóstico de que o colo do meu útero ele estava aberto e a minha bolsa estava saindo já. E falaram, olha, não tem o que a gente fazer a não ser te colocar em repouso e realmente ter fé de que você vai conseguir segurar o neném, mas a gente não pode te prometer nada. E infelizmente a gente não conseguiu nem por mais um dia. Naquele dia mesmo eu entrei em trabalho de parto, fui levada para a sala de parto, tive um parto normal. Ela nasceu pesando 220 gramas, muito pequenininha, obviamente não sobreviveu. E foi mais um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo de muito consolo, de muitos ensinamentos, de muitas coisas que Deus foi trabalhando ali no nosso coração.
E naquela segunda gravidez eu recebi 2 diagnósticos. Um diagnóstico era de trombofilia, que é uma tendência a ter trombose, que é algo que pode trazer complicações da gravidez. E me falaram que numa próxima gravidez eu teria que fazer um tratamento de tomar uma injeção na barriga todos os dias. Eu mesma aplicaria. E o segundo diagnóstico era de incompetência cervical, um colo do útero que não tem força suficiente para aguentar o peso de uma gestação até o final. Então, numa próxima gravidez, eu teria que fazer um procedimento que chama cerclagem, que é a costura do colo para poder aguentar a gravidez até o final. E aí, a Isabela nasceu no dia 21 de outubro. Naquele período, eu lembro que eu orava todas as manhãs, eu conversava com Deus. E uma das coisas que eu pedia muito era um filho. E eu falava, Deus, se o Senhor não quiser que a gente tenha um filho, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, trabalha no nosso coração. Mas se o Senhor nos der um filho, esse filho vai ser para a glória do Senhor, o Senhor sabe disso. E uma outra oração que eu fazia, que não tinha nada a ver com a gravidez, foi até algo que a gente cantou aqui: quero conhecer-te, ouvir teus segredos. E tem um salmo que eu gosto muito que diz que aqueles que amam o Senhor revela os seus segredos. E eu orava isso e falava, Deus, a tua palavra diz, não me conta o segredo, a tua palavra promete, me conta o segredo, me conta o segredo. E no dia 21 de dezembro o Senhor me contou um segredo. Eu estava orando e naquele momento ele falou muito comigo, que era para eu ir para a palavra, que ele queria falar comigo na palavra. E quando eu abri a minha leitura do dia era 2 Reis, eu tô assim, gente, o que Deus vai falar comigo em 2 Reis? É só história, reis e tal, e o que Deus vai falar comigo? E quando eu abri a leitura, era esse texto, que diz o seguinte, 2 Reis 4, 11 a 16, que diz assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E naquele momento meu coração queimou, porque eu senti que era Deus que estava falando comigo. Compartilhei com algumas pessoas próximas essa palavra. E passaram 3 meses e negativo. E eu tô assim, gente, acho que aquilo foi coisa da minha cabeça. Acho que Deus não falou comigo coisa nenhuma. Eu que querendo muito, tô imaginando coisa. E eu pedi perdão ao Senhor naquele dia, daquele negativo. Eu falei, Deus, eu creio que o Senhor falou comigo, mas eu tô duvidando, me ajuda, me perdoa. E naquele dia eu fui num culto e a palavra do culto, da mensagem dizia: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. E ali eu entendi que o Senhor estava confirmando a promessa que ele tinha me dado, e depois eu entendi o porquê de ele me dar uma promessa. A minha gravidez foi muito difícil, com 3 meses de gravidez eu fiz a cerclagem, que era o procedimento que eu tinha que fazer, só que eu tive uma complicação, e essa complicação me trouxe um sangramento. E como eu tomava a injeção de anticoagulante, esse sangramento se tornou uma hemorragia. Eu perdi muito sangue. No hospital disseram que eu estava perdendo meu bebê e que precisariam tirar a cerclagem. Eu não, mas se tirar a cerclagem, como é que eu vou aguentar a gravidez até o final? E eles falaram que eu estava realmente entre a vida e a morte. Eles tinham que fazer o que fosse possível para salvar a minha vida. E ali eu entreguei nas mãos do Senhor. E para a glória de Deus, gente, não teve sangramento, não teve hemorragia, não teve nada que fizesse a palavra do Senhor voltar atrás. Porque no dia 1º de janeiro, inaugurando um novo ano, um novo tempo, foi uma data muito simbólica para mim. Veio o meu príncipe, que está por aí. Cadê o Miguel? Para quem não conhece, ele está irritadinho. É um presente que o Senhor nos deu. E para poder terminar, só para concluir, aí tiraram a cerclagem, eu voltei para casa com repouso absoluto, não podia levantar da cama porque eu não estava cerclada mais, e com muito medo, né, como que se eu não aguentei até a metade da gravidez sem cerclagem, como é que eu vou aguentar até o final? Mas a gente tinha uma palavra de Deus que nos dava força, a gente entendeu que era a mão do Senhor que ia segurar
aquela gestação, e Ele segurou e Ele nos fortaleceu. E hoje eu gosto muito de contar a nossa história, não para parecer que a gente é forte ou que a gente em momento algum teve dúvida, porque a gente muitas vezes teve medo. Eu tive crise de ansiedade, graças a Deus tem muitos irmãos aqui que nos visitaram, o pastor Anderson foi um deles, e que nos visitaram, que nos apoiaram. É muito difícil você ficar trancafiado em casa, e as visitas das pessoas nos fortaleciam. Mas eu gosto de contar essa história para poder dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para dizer que não importa as circunstâncias, Ele está conosco, Ele é fiel e Ele deve ser adorado não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia. O Santo de Israel, como a gente leu aqui. E para a glória de Deus, hoje Ele me permitiu escrever esse livro. Foi muito bacana, porque acredito que muitos aqui conhecem a Amanda Kelsey, ela não pôde estar aqui, mas ela colocou um dia um stories no Instagram dizendo que o Deus que coloca o sonho no nosso coração é o Deus que realiza. E eu fui, comentei e falei assim com ela, falei, meu sonho de criança é escrever um livro. E ela falou assim, e você tem dúvida que isso vai acontecer? Porque eu não tenho. E naquele mesmo dia eu vi lá no feed lá do Instagram a divulgação de um curso, escreva seu livro em 30 dias. E aí eu entrei pro curso e Deus me concedeu a graça de poder estar lançando esse livro hoje, contando um pouco da nossa história. Não é só a nossa história que tem aqui, a primeira parte do livro é o nosso testemunho, mas na segunda parte a gente aborda um pouco do que é o sofrimento, porque o que Deus me ensinou ao longo desse processo, as lições. Tem uma parte especial para quem está passando ou passou por esse momento, como ajudar uma pessoa que está passando por esse momento. Então tem várias coisas aqui. E como a gente cantou, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, a minha vida, a minha família, o meu filho e hoje esse livro, tudo veio dele. E tudo eu quero entregar de volta para ele, para que possa alcançar vidas, que possa fortalecer a fé e abençoar a vida de cada um que puder ler essas palavras, que possa sentir o toque do Espírito Santo. Esse livro foi escrito em meio a lágrimas, não só de reviver tudo, né, no processo de escrita, mas em oração por cada pessoa que fosse ler, para que pudesse realmente ser tocado e que o Espírito Santo pudesse falar com cada um. Amém? Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe. Aleluia. Isaías, vem com o Miguel aqui para a gente agradecer ao Senhor. Ah, que coisinha linda. Carinha dele esperto. Vamos orar agradecendo a Deus por esta dádiva que veio do céu. Vamos? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, porque tu cuidaste, Senhor Deus, da Hélio, do Isalino. Meu Deus, no momento das dores, das lágrimas, tu sempre estiveste ali com o teu consolo, com a tua força, e nos deste Miguel. Que, ó Deus, ele seja assim, esta bênção para a sua família, para a sociedade, para a tua igreja, para o teu reino, Senhor. Por isso nós os consagramos mais uma vez ao Senhor, te agradecendo por esta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Tchau. Vou pedir por gentileza que todo mundo que está em pé, sente, por favor. Tem muito lugar aqui ainda à frente.